Pessoal, boa noite. Eu sugiro vocês persistirem porque o bate-papo vai ser legal. Ana é uma profissional extremamente capacitada, extremamente. Nós estivemos batendo um papo, a gente sempre faz, né? Antes da live mesmo. E a Ana com muitas informações, uma visão muito boa da sociedade, muito bom. Então vamos lá. Malu, Ana. Vamos ver se agora a gente vê a Ana. E Ana. Ah, agora eu Agora vi! sim! Era o seu Instagram. Às vezes era o meu celular. Era. Ana, que prazer ter você aqui. Muito Prazer obrigado. é meu. Fiquei muito honrada com o seu convite. Ah, que nada, eu que fico. Sobretudo em saber que eu estou tendo a oportunidade agora de poder falar com os meus ex-alunos lá do ensino médio, alguns alunos, inclusive, do ensino fundamental. Eu acho que você foi minha aluna no ensino fundamental, não foi? E médio. E médio, aham. Isso é muito bom, sobretudo porque a gente percebe o quanto a gente contribui, né? Na verdade, a minha fala é uma bobagem, eu queria falar isso. Na verdade, o quanto é bom para a gente perceber que os nossos alunos evoluíram na vida. É isso que eu queria dizer. Parabéns, porque eu E estava contando contribuiu aqui. também, porque eu acho que cada professor contribui um pouquinho. E Contribui, assim, mas eu falo que cada coisa que às vezes acontece na minha vida, eu lembro de um professor que marcou alguma coisa. Então contribui sim. contribui, mas é porque ficou forçado um pouco. E aí, eu estava dizendo aqui o quanto que a gente estava trocando algumas ideias nos bastidores e o quanto você tem de informação, né? Me permita, eu costumo começar a live pedindo desculpa, porque de vez em quando eu olho para baixo, já me chamaram muita atenção. Eu tenho uma equipe muito grande, sabe? Todo mundo que assiste me dá um palpite e eu agradeço muito, são muitos nomes que eu tenho para poder agradecer aqui. Então, Ana Luísa Souza, que é enfermeira pela UFO, mestre em microbiologia, enfermeira do controle de infecção hospitalar do Hospital Regional de Santa Maria, né? Antes da gente começar nosso bate-papo, eu queria, na verdade, abrir com números, já que nós vamos falar sobre coronavírus. Os dados são de ontem, porque os dados do dia, eles saem um pouquinho mais tarde, se não me engano, 7h30 da noite, 7 horas da noite, uma coisa assim, né? Então, até ontem, os casos confirmados no mundo eram de... não, os casos confirmados no Brasil, né? Não no mundo, né? De 411.821 casos, os novos 20.599, óbitos 25.598 e casos novos 1.086. Em Goiás, casos 2.843, óbitos 108, no Distrito Federal 7.761 e óbitos 133. Antes da gente explorar esse universo de números, todas essas coisas, Ana, eu queria, na verdade, ouvir de você por que você escolheu a enfermagem e como foi o seu caminho até este momento do ponto de vista da formação. Ó, na verdade, assim, até hoje eu brinco, eu acho que a gente não escolhe enfermagem, a enfermagem nos escolhe. Então, quando eu prestei vestibular e comecei a fazer o curso, eu me apaixonei pela profissão, porque eu acho que é a profissão que a gente está mais próximo do paciente, que a gente mais olha o paciente, que mais conversa com o paciente, onde a gente mais escuta histórias de vida do paciente no momento em que ele mais precisa de ajuda. Então, esse estar próximo do paciente é uma coisa que eu gosto muito. Eu me formei em 2011 pela UF, como você já falou. Aí fiz meu mestrado logo em seguida, em parasitologia, imunologia e microbiologia. Só que eu caminhei pelo rumo da microbiologia. Aí fui chamada no concurso em Brasília em 2013, então tá fazendo 7 anos que eu estou em Brasília. Muito tempo. Fiquei 5 anos, bastante tempo já. 5 anos no hospital de base, trabalhei 5 anos na UTI de lá do hospital de base, que eu descobri que é minha paixão, UTI. Então, assim, é muito, assim, é um lugar que quase ninguém gosta, e eu sou Uhum, apaixonada por com UTI, certeza. por paciente grave, e é onde a gente vê a outra visão. Todo mundo fala, mas UTI morre muita gente. Não, na UTI a gente salva muita gente. É o contrário. Aí pedi remoção para Santa Maria, que é mais perto de Catalão, fica bem na divisa com Goiás.
e tô lá há 2 anos. E vai fazer em outubro agora 1 ano que eu tô na CCIH. Eu fico especificamente com a parte de microbiologia clínica. Então, assim, para quem é da área, eu não trabalho com a parte de diagnóstico, de fazer o exame, eu trabalho com a parte de análise dos isolados do hospital inteiro. Uhum. Ô, Ana, você sabe, ouvindo você falar, preparando, eu sempre dou uma estudadinha, leio algumas coisas, e aí uma enfermeira da Associação de Enfermagem, né, é, ela falou, na verdade, de que ela estava versando sobre a questão do gênero mesmo, e quanto pesa sobre a mulher já em relação ao homem, né? E aí ela dizendo assim que tendem a associar a enfermagem com o anjo, a mãe, a salvação, o carinho, e nunca, ou muitas vezes não, com a sabedoria, a Sim. excelência técnica, a qualidade, assim por diante. Né? Então, na verdade, da sua fala, você disse da questão da escolha e da identificação, mas isso não minimiza, muito longe disso, né? A sua especialização, né? Quer dizer, você foi Sim. procurar, não é só amor, né? Existe aí todo um conhecimento por Não. trás, né? Não, a gente não faz só por amor. Eu preciso, como o Covid hoje vem mostrando para a gente, o conhecimento ele muda diariamente. Então, eu formar em 2011 não quer dizer que as coisas estão do mesmo jeito. E a nossa formação é em base científica. Eu trabalho com dados, com artigos, com a ciência. Assim, então eu acho que essa é a nossa base de trabalho. Então, assim, a gente não acredita em reportagem, igual a gente já conversou nos bastidores. Eu acredito a partir do momento que eu vejo um artigo científico numa revista de relevância e que tenha uma base de dados, uma coerência, para a gente começar a acreditar e analisar os dados. Do contrário, a gente já elimina também, apesar de ser um artigo científico. Porque existe, Ana, aí é uma impressão minha, me corrija se eu estiver errado, mas existe por parte da população como um todo uma valorização diferente. Quando eu olho, por exemplo, a figura do médico, sem querer polemizar, porque a proposta da live não é Sim. essa, mas quando eu olho a figura do médico e eu olho a figura do enfermeiro, a gente sabe da carga de trabalho que existe sobre o enfermeiro e muitas vezes não existe uma valorização adequada, não é? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que valorizar um mais que o outro, não é essa a minha fala. Mas o que você sente diante disso? O que você sente, por exemplo, agora nesse universo do Covid, essa questão da valorização ao enfermeiro no Brasil? Ó, quando começou, vou falar nesse momento, quando começou, o pessoal começou aquelas homenagens de bater palma, de são heróis, mas menos de um mês isso já mudou completamente. Hoje a gente vê, assim, muita gente, quem está ligado diretamente, está trabalhando em áreas Covid, que a gente chama, muita gente saiu de casa, está afastado da família desde que começou. Às vezes alugou num prédio, o prédio não quer que a pessoa more lá. Escreveu no elevador que não é para a pessoa entrar. Aí tá ficando difícil para quem trabalha nessa área. Você vai por amor, você ajuda a pessoa com o que você sabe, você tenta fazer o seu melhor, mas quando você vai para casa, né? Tentar ter pelo menos um momento de descanso, a sua saúde mental ela vamos dizer assim, acabada. Eles destroem, né? Porque você chegar e ver um preconceito desse estampado no elevador, na porta da sua casa, ou em carros que a gente já viu, é um absurdo. É uma falta de conhecimento muito grande, é uma falta de valorização da profissão. E assim, Empatia, né? infelizmente, não é assim, é igual você estava falando, não é só com a enfermagem. Nessa época, está com todos os profissionais da saúde. Então, assim, a pessoa não sabe o que é, não tem interesse em pesquisar o que é e sai falando que não sabe. É. Nós estamos vivendo duramente essa época, né? Os números são preocupantes, né, Ana, em relação, por exemplo, à saúde dos profissionais de enfermagem que estão ali na primeira linha, né? Em números, por Sim. exemplo, do dia 8 de maio, números defasados, havia nos Estados Unidos, né, já relatados 91 mortes de profissionais de enfermagem. Aqui no Brasil, 98. O Brasil tinha ultrapassado naquela época os Estados Unidos, né? No mundo todo, 260 profissionais, né? De que modo
vocês, já que você trabalha num grande hospital, trabalha com muitos outros enfermeiros, de que modo vocês vivem essa dura realidade de notícias, inclusive, que chega até vocês? Assim, é complicado, porque cada vez você vê gente mais próximo e, assim, perdas mesmo de profissionais, não só de defasagem durante um tempo, mas perdas de vida. A pessoa está indo ali e ela perde a vida trabalhando. Tanto que eu acho que você já deve ter visto que o Covid virou uma doença ocupacional para profissionais da saúde. Então, é muito complicado. E assim, o medo maior que eu vejo não é o de o profissional pegar, é a transmissão, porque a gente sabe que você está ali na linha de frente e você pode pegar e transmitir para várias pessoas além de quem você ama. Então, o medo maior do profissional não é o se contaminar, é o levar para casa, é o levar para alguém. E assim, ainda De que você modo, sofre o preconceito quando sai para casa, aí ainda fica pior ainda na sua cabeça, né? e de que modo vocês têm sido preparados para lidar, por exemplo, com a precaução, quer dizer, evitar a contaminação? Conta para a gente, assim, para a gente fazer um histórico do lugar onde você trabalha, como que a Uhum. notícia chegou lá do Covid? Assim, como que se deu esse processo, assim, treinamento, eu falo, como que foi a organização? Ó, antes de chegar no Brasil, o hospital já começou a se organizar. Então, lá, o grupo de contingência começou em janeiro. Então, começou a preparação bem antes do primeiro caso. Então, à medida que as coisas, os artigos iam se atualizando, o fluxo foi se atualizando. Quando decidiu-se que o hospital ia virar um hospital de referência, foi onde foi feito, cada um fez a sua parte, logicamente, né, de cada setor, de cada área, e juntou-se e fez um manual de fluxos do hospital, de como seria desde a entrada daquele paciente, transporte, como que seria tudo, porque tudo você tem que ter muito cuidado, não só com o próprio paciente, mas com os outros que estão internados, porque o hospital ele é referência para Covid, mas ele não recebe só esse tipo de paciente. Ô, Ana, e para a gente só dar uma situada em relação ao seu hospital em números, para a gente mensurar o tamanho dele, assim, o que ele atende em números de, você falou, né? Não só Covid, quer dizer, tirando essa questão do Covid, em números, assim, qual que é a ação dele? Ó, assim, números de atendimentos eu não sei te falar, mas ele é um hospital de quase 500 leitos no total. Ah, é Só de grande. UTI, só de UTI ele tem 90 leitos. Aham. Então é um hospital e esses 90 leitos são direcionados ao Covid. Então, todos tinham 40, abriu mais 50 e ficaram todos os leitos direcionados só para Covid. Aham. E aí, o que aconteceu? No início, até separar, tinha-se um ambiente separado para os pacientes suspeitos. Não foi uma construção, foi uma reforma de um lugar lá, e aí é só para síndromes respiratórias, porque a gente não pode falar que todo mundo que chega lá é Covid, até ter a confirmação. Então, é um pronto-socorro de síndromes respiratórias, que é separado, isolado, lacrado. Para ir para o UTI tem todo um processo de transporte, tem separação de elevador, elevador limpo, elevador contaminado. Então, assim, o pessoal vê, mas eles não veem todo o processo que tem por trás, para Por você trás. trabalhar com esse tipo de paciente. Então, assim, a gente teve que correr para preparar, porque é uma coisa que não pode esperar, o leite tem que vir. Então, foi uma coisa preparada rápida, mas de maneira correta, para tentar preservar ao máximo o paciente e o profissional, porque a gente tem que pensar nos dois lados. Ô, Ana, tem uma pergunta aqui, passou, eu não sei de quem que mas a pergunta é, vocês estão tendo acompanhamento psicológico? Os enfermeiros têm acompanhamento Ó, psicológico? foi oferecido pela secretaria esse acompanhamento, sim. Eu, particularmente, eu sou fã de psicólogo, então eu faço terapia há mais de 2 anos. Eu acho que todo mundo deveria fazer, porque ajuda, principalmente a gente que lida com vidas. Então, faz uma diferença muito grande, porque você não carregar a carga do outro com você. Foi a Então, Jaciara que perguntou. Muito bem, Jaciara. é muito bom, mas eles estão oferecendo sim nessa época. Mas começou agora com o Covid, antes não tinha. Ana, e aí a Daiane também perguntou se a equipe foi treinada.
Então, de Foi. fato, você disse da notícia, a notícia chegou, mas aí houve um processo Houve de treinamento, treinamento. assim, porque a gente Houve tem lido um. muito, Ana, a gente tem lido muito sobre a questão do equipamento de proteção e da retirada do equipamento de proteção e, nesse momento, a Sim. contaminação. Houve treinamentos, teve que ter um cronograma de treinamento. Então, assim, lá tem uma equipe que é só para treinamento. Então, tem a equipe de treinamentos com enfermeiros que fazem isso. Então, eles, se não me engano, eles tinham 3 a 4 horários no dia para treinar a equipe toda. E era obrigatório que todo mundo fosse. Então, assim, os números iam sendo contabilizados. Já treinamos 1.000 profissionais, já treinamos 2.000 profissionais. Então, a gente sabe exatamente quem foi treinado e tem contabilizado tudo. E igual você falou, o paramentar é mais fácil, porque você não teve contato. Então, você tem a sequência, mas ele é mais fácil. O desparamentar, você tem que ter todo um cuidado. E entre todos os passos, por exemplo, eu tirei aquela face shield, tirei a máscara, entre todos os passos, tem a higiene de mãos, que a gente bate muito na tecla com todo mundo. Então, passa álcool gel ou higienização das mãos com água e sabão, que o ideal é com água e sabão, é o melhor. Então, é bem treinar, a gente treinou bastante com eles. Ô, Ana, e como curiosidade, porque já que a gente fala, você falou da desparamentação, né? É, e aí, a questão, por que não pode ser feito por uma outra pessoa? Do tipo, te desparamentar, por exemplo, não seria um processo, perdão se a minha pergunta foi muito ignorante, né? Mas não seria um processo assim que poderia minimizar essa possibilidade de contaminação? O ideal é em dupla, principalmente o macacão. Por exemplo, quando eu vou tirar aqui aquele macacão aqui, o ideal é uma outra pessoa vir tirar. Mas a gente está no Brasil, né? Nem sempre a gente vai ter uma outra pessoa com você e um outro EPI, o EPI, equipamento de proteção individual, que às vezes a gente fala por sigla, e um outro EPI para a pessoa poder entrar com você. Então, assim, essa não é a realidade do Brasil inteiro. Nós, lá em Santa Maria, fizemos, como é um UTI só de Covid, então entra e quando sai, geralmente eles vão sair no de duplo. Então, às vezes dá para fazer. Porque, infelizmente, tem os horários, tem os intervalos, né? E aí, quando vai desparamentar, geralmente tem alguém para ajudar. Ô, Ana, a gente vai sair lá do seu hospital agora, a gente vai sair do seu hospital. E vamos falar, eu sei que você estudou, que você lê muito, então vamos falar em plano geral, nós não estamos falando do seu hospital, Tá. vamos falar em plano geral. A primeira pergunta, a Larissa fez uma pergunta aqui em relação ao sigilo de informações, mas na verdade eu quero aproveitar o gancho, e eu estava lendo também que há uma recomendação, uma resolução do ECOFEN, não é? A resolução 543 de 2017, que diz um profissional de enfermagem em UTI, um profissional de enfermagem para cada paciente. Essa é a recomendação, né? Em plano geral, você acabou de falar do Brasil, né? E aí a gente falou, por exemplo, da questão do EPI, do outro profissional para te auxiliar. Os números de profissionais, eles são compatíveis com a nossa necessidade? No geral, não. Na verdade, assim, o técnico de enfermagem na UTI é um para cada 2 pacientes, e o enfermeiro, ele varia dependendo do nível da UTI. Então, ele pode ser 1 para 8 ou 1 para 10, se não me engano, né? Se não tiver mudado. Mas é mais Então, ou mas está menos muito nesse longe número. então tá muito longe dessa Um recomendação. técnico para 2. Porque a recomendação diz um profissional de enfermagem para cada paciente. 1 para 2. O técnico de enfermagem é 1 para 2. E assim, Aham. no geral, não. Assim, acontece. Hoje eu imagino que ele deve estar pior pelo grande desfalque em relação ao Covid. Então, eu imagino que não deve estar 1 para 2, deve estar 1 para 4, 1 para 5, e depende do tamanho da UTI. Infelizmente, a nossa realidade não é bonitinha, igual está na lei, na legislação. Né? É muito longe. É igual quando a gente fala sobre educação, professores e assim por diante. Ô, Ana, em relação ao sigilo de informações, no geral, existe alguma orientação do Ministério da Saúde? Porque, veja bem, na semana passada eu entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar aqui o nosso secretário de Saúde municipal. E aí, Uhum. eu comentei com ele, se não me engane, uma orientação do Ministério da Saúde, quer dizer, uma prática do Ministério da Saúde, em publicar números de pessoas recuperadas, número de pessoas que conseguiram se livrar
do Covid. E não aparece com destaque o número de contaminados nem de mortos, né? Quer dizer, isso é uma orientação política, né? Em linhas gerais, você vê que há essa preocupação em não dizer os casos que existem? Ó, o que eu vejo, assim, fora do hospital, né, igual a gente está falando, é que é muito subnotificado. A gente pode ver, por exemplo, no caso do Rio, que atestado de óbito só vai com Covid-19 ser contabilizado. Os que são suspeitos não vão ser contabilizados. Aí é uma subnotificação clara que a gente está vendo. Então diminuiu, acho que, se não me engano, mais de 1.000 mortes no Rio de Janeiro por causa dessa mudança que resolveram fazer lá. Então, é uma subnotificação bem clara. Por exemplo, outra coisa que a gente tem, teste rápido. O teste rápido é uma outra coisa que eles andam confiando e não é uma coisa confiável. Em linhas gerais, eles teriam, vamos dizer assim, 50% de falso negativo. O que é esse falso negativo? A pessoa tem sintoma, ela pode estar positiva, mas o teste dá negativo. Por quê? Esse teste, ele tem uma eficácia maior a partir do 8º dia. Só que não quer dizer que ele vai conseguir diagnosticar. Então, eu não posso descartar um paciente sintomático com um teste rápido. Até essa semana o CDC, ele soltou uma nota, eles fazem recomendação, né? As notas do CDC é sempre nessa linha. Recomendando que não se use o teste rápido para que o profissional da saúde volte ao trabalho, para ver se já está o IgG, né? Ou se para tirar do isolamento um paciente no geral. Então, o CDC não recomenda, então, para mim, já está bem descartado, porque o CDC já tem a notoriedade dele, já é famoso. A Joyce está perguntando aqui qual é o teste mais confiável, né? Na verdade, eu também estive pesquisando que, no caso do teste rápido, existem dois tipos. Um que foi, inclusive, utilizado na Coreia do Sul, é o rápido molecular, né? O RT-PCR, né? E aí existe um também que é o sorológico, que é, na verdade, ainda mais complexo de se confiar no resultado desse sorológico, porque, na verdade, ele serve mais para mapear quem já teve a doença e não serve como diagnóstico, né? Nem para liberar. Alguém disse aqui, inclusive, quer dizer, não dá para liberar o sujeito que fez, né? Alguém disse aqui também que tem, inclusive, uma questão do tempo, né? Quer dizer, de quando aplicar o teste, Sim. que isso vai, na verdade, impactar no resultado, não é isso? Sim, isso. Ó, são dois testes, né, que você falou. O RT-PCR é aquele suave, aquele cotonetezinho, que acho que todo mundo já viu no jornal. Esse ele é feito num aparelho, ele leva em média 2 dias para ficar pronto. Esse é o nosso padrão ouro quando o paciente está sintomático e nos primeiros 7 dias. Se eu fizer esse mesmo exame depois do 7º dia, aí já cai o índice dele de positividade, eu já tenho um grande índice de falso negativo. O teste rápido, ele já entra após o 8º dia, então eles são usados em momentos diferentes. Só que o teste rápido, é igual eu falei, ele tem um índice de falso negativo muito grande. E a maioria dele, assim, se eu for olhar o fabricante diz para mim 95%, 85%. A gente olha como hospital, como enfermeira, como da área da saúde, eu vou olhar a pesquisa. E a pesquisa, ela não fala marca, ela não vai citar marca, a não ser que ela seja paga. Então, ela fala nos testes em geral. Então, eles vão testar várias marcas e vão dar mais ou menos a marca 1, a marca 2, eles não dão marca. Até porque, né, a gente também conversava sobre isso, né? Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, da ação daquele que vende o teste, ele vai falar bem do próprio teste, né? Quer dizer, não, esse teste aqui é muito bom. E a gente sabe que tanto aqui no Brasil quanto no mundo inteiro, muitos testes foram colocados em dúvida, exatamente pelo fato de que houve um caso na Espanha, por exemplo, em que um lote inteiro foi comprometido, porque descobriu-se que, ao ser produzido na China, não passou por controles de qualidade, portanto, o índice de erro era ainda maior, né? Ou seja, um grande risco, na verdade, que a gente está correndo no escuro, não é não? Assim, a gente ainda tem que ver, eu penso sempre em ver um lado positivo. É melhor a gente fazer o teste rápido
do que não fazer nada, porque a gente tem pouco suave disponível. Então, assim, faz o teste rápido, mas a pessoa está sintomática, deixa ela em isolamento. É melhor eu prevenir do que eu tirar ela do isolamento. Aí depois faz, se tiver condições, faz para ver se deu um IgG positivo. Mas não, assim, eu prefiro fazer o teste rápido do que não fazer nada, né? Melhor Mas na 50% de verdade, chance do que nada. perdão, mas na verdade no Brasil, muitas são as prefeituras e os estados que estão, na verdade, testando de forma rápida e liberando a pessoa. Sim, mas isso não é o que é recomendado. Se a Mas pessoa está acontece. sintomática, se a pessoa está sintomática e com características de COVID, é isolamento, não se libera paciente com um teste rápido negativo. E até assim, falando em critérios clínicos, se me permitirem, 70, o paciente mesmo positivo, ele só é liberado após 72 horas assintomáticos, além daqueles 14 dias. Então, assim, após 72 horas assintomáticos, eu já tenho uma precaução maior. Mas se passar, por exemplo, existem alguns casos que está passando dos 14 dias. Não são muitos, mas a gente vê relatos. Se tiver dado os 14 dias, a pessoa continua sintomática, ela vai continuar em isolamento. Ô, Ana, eu te ouço falar e aí parece que minha preocupação, a intenção da live não é essa, é muito longe disso, mas eu fico ainda mais preocupado exatamente com o manejo do que nós estamos fazendo em relação à pandemia aqui no Brasil, né? A gente acaba caindo sempre nessa discussão, a gente tem um governo que não sabe por onde vai, nós agora carecemos de um ministro da saúde, nós temos uma orientação contrária da autoridade máxima do país em relação ao isolamento, e aí eu vi o ex-ministro da saúde, o Tais, dizendo da necessidade de testar, 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 mas não tem dinheiro para isso. Inclusive, eu vi que um dos grandes êxitos da Coreia foi testar várias vezes a mesma pessoa. Sim. Testar várias vezes a mesma pessoa, né? E aí, aqui no Brasil, nós não temos teste para uma pessoa. Eu estou errado, será, em achar que é preocupante esse momento? Não, é preocupante. E assim, a tendência é aumentar com o comércio aberto, com bar aberto, com restaurante aberto. Assim, o que mais me preocupa em relação a todo esse comércio aberto é bar e restaurante, porque assim, vamos dizer que não há possibilidade de fechar. Eu ainda saio de máscara, ainda tento me proteger, mas bar e restaurante eu preciso tirar a máscara para comer. Então, é onde há maior propensão. Tem até uma pesquisa falando sobre isso, a questão do restaurante e da circulação do vírus no restaurante. Saiu em tudo quanto foi jornal essa pesquisa. Então, assim, é uma preocupação maior a gente ter bar e restaurante aberto. Eu entendo o lado econômico, que é difícil, fica difícil, mas assim, pode ser um pensamento meio drástico meu, mas eu acho que vivo a gente ainda luta. Morto a gente não pode fazer nada. Então, eu prefiro correr atrás das coisas bem de saúde. Porque a gente Ô, não Ana, sabe também as sequelas do vírus, né? Porque existem isso também. O vírus pode deixar sequelas que não são conhecidas. eu acho que nós estamos navegando muito nessa questão do desconhecimento, né? Quer dizer, não é um desconhecimento por não ação, mas é um desconhecimento porque a doença é nova, né? Então, quer dizer, todos Sim. os dias uma informação nova e assim por diante, né? Ana, esse embate entre economia e saúde é muito intenso no Brasil, né? Muito Sim. intenso no Brasil. Eu acho legal poder ouvir de você, como profissional da saúde, né? Essa preocupação com o isolamento, por exemplo, né? Que tem a ver com salvar vidas, né? Goiás, por exemplo, está melhor posicionado nesse triste ranking devido à ação ainda prematura, né, do governo do estado, né? Em Sim. Brasília, agora voltando para a sua realidade, em Brasília, o governo também tomou essa medida. Como que é em Brasília? Como que estão os números? Ó, começou igual aqui, foi mais ou menos na mesma época. Eu acho que a diferença foi de poucos dias o isolamento em Brasília. Ele começou assim no mesmo período. Só que lá liberou antes. Então, lá em Brasília começou mais na região do plano piloto e foi indo para a periferia da cidade. Começou plano piloto, Lago Sul, e foi indo para a periferia.
E aí, nesse momento, os números em Brasília são preocupantes? Quer dizer, tendo reaberto, os números têm crescido ou não? Sim, tem crescido e os hospitais estão ficando lotados. Hoje, assim, até aonde eu sei, nós temos dois hospitais de referência, que é o Agarram e o de Santa Maria. Mas tem o hospital de campanha, então, que é no Mané Garrincha, eles fizeram. En- Então, assim, eles prepararam para poder receber, mas com o comércio aberto, os números, a curva tende a ficar maior, né? Aham. Ô, Ana, e você ali lidando com os pacientes, agora a gente falando sobre a questão do doente em si, não é? Qual que é a realidade de um doente de Covid, né? Eu digo em relação ao que ele vive de sintomas, de falta de ar. O que que você tem acompanhado assim que você consegue narrar para a gente? Ó, em relação a sintomas, eu acho que, assim, primeiro eu acho que deveria mudar gripe, porque não é uma gripe, é uma doença sistêmica. Ela atinge o corpo inteiro. Então, você pode não ter sintomas de gripe, igual era conhecido no início. Você não, às vezes não vai ter uma coriza, não vai ter uma dor de garganta. Às vezes você vai ter uma dor muscular, uma dor na junta que fala, uma dor de cabeça, uma náusea, um vômito, diarreia. E aí você vai pensar, não, mas é uma gripe. Isso não é sintoma de Covid, isso não é sintoma de gripe. Mas Aham. não, tem muitos outros sintomas. Uma das coisas que mais preocupa a gente é o problema na coagulação do sangue, que ele coagula o sangue muito rápido. Então, há um único consenso que temos hoje é esse problema na coagulação do sangue, que é o tratamento com anticoagulante. Entrando um pouco, fugindo um pouco da minha linha, então o tratamento coagulante é o único consenso que a gente tem hoje. Então, mas e aí você deve, né, lidar com pacientes no geral, né? O impacto ele varia de pessoa para pessoa, é mais forte em algumas pessoas, gera um sofrimento muito grande. Ó, não igual assim, falar, vamos fazer o isolamento vertical porque tem o grupo de risco. O grupo de risco, lógico, a pessoa tende a ficar pior. Mas tem vários pacientes internados novos, de 20, 30 anos, sem comorbidade nenhuma, sem estar no grupo de risco e grave. Então, assim, não tem como você saber quem vai ficar grave e quem não vai, como a pessoa vai reagir à doença. Quem está no grupo de risco, a propensão de reagir pior é maior, mas não quer dizer que quem não está não vai reagir pior. Aham. Ana, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Quer ver? Vamos pegar ela aqui da Joyce. Ana, você acha que o alto número de mortes é principalmente pela gravidade da doença ou poderia ser por falta de qualificação dos profissionais? Isto é, ter que intubar e extubar tem que ter prática. Não, eu acho que é pela gravidade da doença. Porque, assim, pelo que a gente vê, quando começou, tinha-se o consenso mundial, né? De que teria que se entubar precocemente. Porque o paciente com Covid, ele desatura muito rápido. O que que é insatura? Dessatura é, é a questão do oxigênio. Que aí eles ficam Vou dar uma falando, de ah, você tá Faustão sentindo aqui, vou falta dar uma do de ar. Faustão aqui, Ana. Vou dar uma de Faustão aqui. Vamos Oi? traduzir, trocar em miúdos, né? Porque eu sou professor de história, né? É, 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 é do que eles falam do oxigênio. Então, por exemplo, o normal é 97, 98, 100%. Então, no Ah, paciente com Covid, quando ele chega em 93, ele já te coloca um alerta. Então, o paciente, ele pode ir de 93 para 80 e poucos, 83, muito rápido. Então, no início, os médicos estavam entubando mais cedo. Só porque aí se viu que se você tentasse, numa área fechada, logicamente, né, de isolada, um- uma ventilação não invasiva, ou uma nebulização, poderia dar uma melhorada e o paciente não ir para o tubo. Isso antes não era nem cotado por causa da geração de aerossol, que é essas partículas que ficam soltas. Mas agora já estão aceitando isso. E isso está, às vezes, diminuindo a quantidade de paciente que vai ser entubado. ô, E Ana, o assim, Vitor tá falando aqui.
Oi, pode falar. Perdão, não, perdão, você vai continuar. É só porque o Vitor tá. Um abraço, Vitor. Tá dizendo para você beber a água que ele tá de olho. Meu personal. Vitão, grande Vitão. Mas aí conclui, Ana, você estava dizendo, né? É, eu esqueci o que eu estava falando. Que você estava falando desse processo de, de intubar e Ah, sim. extubar, e isso estava explicando. Tem uma visão que os profissionais, principalmente os do SUS, são desqualificados. Não, assim, os profissionais sempre estão buscando conhecimento, indo atrás de curso. A maioria, lógico que em toda profissão existe sua exceção, mas a maioria que a gente vê é eles pesquisando, indo atrás, tentando ver qual que é a melhor forma, ver se existe alguma possibilidade. Tudo que sai de novo de artigo, a gente tenta compartilhar com o máximo de pessoas possível para tentar levar a informação correta ao maior número de profissionais possíveis. Então, assim, a gente tem grupos, o WhatsApp é uma ferramenta muito válida, por exemplo, para a gente estar no hospital, porque a gente pode usar para divulgar artigos que saiu. Às vezes um viu primeiro, já passa para o outro, e isso leva a um conhecimento maior. Tá tendo muita live de aula mesmo de como lidar com paciente por Covid, porque não está podendo ter curso. Então está tendo muita live de muito profissional bom, profissional de São Paulo, excelente, que começou antes lá, então eles dão muita aula de como é lidar com os pacientes para quem ainda está começando. Então tem muito jeito de você aprender mesmo nessa pandemia, assim, estando isolado. Ô, Ana, eu não sei qual era, assim, digamos, o objetivo da pergunta, mas isso também, né, obviamente, é, não evita, né, que existam no meio dos profissionais alguns que não são comprometidos, né? A gente tem Sim, notícias, por exemplo, de médico, de enfermeiro, por exemplo, né, por sim, exemplo, em Goiânia estava trabalhando contaminado, sim, consciente, trabalhando contaminado dentro do hospital, né? Isso não pode, evidentemente, um, dois, 10, não podem representar toda uma classe. Não posso falar sim, os enfermeiros são assim, mas mal profissional existe em qualquer lugar, né? sim, concordo plenamente. Todas as classes a gente vai existir um mau profissional, um que não vai, acha que sabe mais do que o outro e que não vai seguir as regras, isso independente de profissão. Aham. O Graciano está dizendo aqui que o exame IgM e o IgG, após o oitavo dia, o resultado é garantido. Não é garantido. Por quê? Ele é mais fidedigno após o oitavo dia, mas não quer dizer que ele é garantido. Assim, e assim, o IgG, ele é o. Como é que eu vou falar? É o nosso sistema imune, é a imunidade que fica. Então, eu vou ver ele mais para frente ainda. Então, quando eu fizer ele com um tempo maior, 10, 14 dias, ou até depois de um tempo, porque ainda não se sabe quanto tempo é a imunidade, o IgG está lá. O IgG ele só vai desaparecer se essa imunidade ela não for permanecer, que é o que não se sabe. Suspeita-se que seja uma imunidade de 30, 40 semanas, como a influenza, mas também não é nada garantido. Ô, Ana, aqui está dizendo que é marcador de cronicidade o IgG. A Daiane Rezende está dizendo isso. Sim, Ô, ô Ana, se a gente fosse falar de um cenário favorável para você, o que você somaria, né? Fazendo uma análise do ponto de vista político, do ponto de vista da população, né? Civil, né? Profissionais de saúde. O que seria, assim, digamos, um céu de brigadeiro, assim? O que você acha que falta, portanto, para a gente poder dizer assim, nossa, estaríamos melhor preparados se isso acontecesse no Brasil? O que você acha que seria esse cenário? como a gente está hoje, lockdown. Você é a favor disso? Assim, sabe por quê? Eu não vejo ninguém aqui em Catalão. Eu ainda acho que às vezes tem lugares que tá cumprindo, outros não, e tá muito político. Então eles não estão pensando na população. A pessoa ela pensa assim: ah, mas se eu for ali no, na esquina comprar alguma coisa, eu não vou pegar isso.
Pode, você pode pegar. A máscara ela diminui, mas ainda fica 5%. Então, eu acho que o isolamento social, se ele tivesse permanecido sem o, vamos dizer, sem o lockdown, naquela época que começou, na época, vamos dizer assim, do Mandetta, que ele estava a favor, tentando segurar, a gente teria conseguido achatar a curva, como conseguimos por um bom tempo, né? Porque agora nós já, eu espero que estejamos no pico, né? Que não piore a situação. Ô, Ana, eu também comentei com o secretário de Saúde na semana passada de que parece que existe uma sensação de que a máscara blinda. Eu coloquei a máscara e tô blindado. Sim, a É a sensação que sensação o que eu povo tem tenho. é essa. Quem assiste essa live deve achar que eu sou muito crítico aqui em Catalão, mas a sensação que eu tenho aqui em Catalão é essa, de que eu coloquei a máscara e eu tô blindado. Quer dizer, já não acontece mais Sim. nada. Já não pega. É, assim, outro lado positivo, pelo menos eles estão usando máscara, né? Pior se não tivesse. É. Mas até para usar máscara você tem um protocolo também, né? Você Sim, tem tem que que. saber, porque o povo enfia a mão assim na máscara, aí fica mexendo, aí vai com a mão no olho, aí também não resolve. É pelo ladinho, pelo elástico, sem pegar. Se tiver que ajustar só em cima e embaixo, sem pegar no meio, já dando uma aulinha aqui, sem pegar no meio, para não contaminar. E lembrar sempre da higiene de mãos. Ô, Ana, a gente conversou também no particular sobre o cenário da Itália agora, né? Na verdade, Sim. o cenário dos profissionais na Itália, né? E aí você estava me Sim. contando, e depois eu fui ler também, que eles estão agora passando já por um processo, a Itália está reabrindo, né? Assim como toda a Europa, né? Sim. Um processo de depressão, né? O que você sabe Sim. sobre isso? O que você tem lido sobre isso? Eu estava até lendo sobre isso, né? Igual a gente estava conversando, que acho que a maioria dos profissionais da saúde eles são assim. Tem uma parada agora, a gente chega e faz. Precisa fazer alguma coisa, você vai e faz. A nossa ficha ela demora um pouco a cair. A gente tem muita ação na hora, mas a gente só vai levar as consequências daquilo que aconteceu, daquele momento, depois. Então, o cenário dessa pandemia é isso. Enquanto você precisa estar ali na frente lutando, você tem forças. A hora que diminuir, que vai cair na ficha, aí é que vai vir os problemas psicológicos que vem afetando a saúde mental. Eu estava lendo de profissionais lá que começam a dormir e começam a sonhar com o que estava acontecendo lá. Então, assim, eu acho que o grande problema psicológico vai vir depois que passar. Agora, muita gente ainda consegue segurar a barra depois que passar. Você ficar lembrando que no seu plantão morreu 4, 5 e que você estava ali tentando e não conseguiu. Para nós que estamos ali tentando salvar vidas, cada perda é muito frustrante para a gente, que a gente quer aquela. Eu acho que todo mundo já viu aquele corredor com paciente indo de alta. Aquilo lá não é só para o paciente, é para a gente também, é para a gente ter força. Porque você vê um paciente de alta, te dá força para você lutar pelos que estão lá dentro também. Ó, vai dar certo. Apesar de não ser uma coisa que a gente conhece muito, mas tem um que saiu. Então, isso dá muita força. Ana, é muita pressão, não é? E aí eu comentava com Sim, você também, eu comentava com você em relação à família, né? Porque é uma doença que exige isolamento, quer dizer, uma vez doente, é preciso isolamento, e aí a realidade desse contato família que está do lado de fora do hospital com o doente que está lá sim. dentro, ele também é feito por meio do profissional da saúde, né? Quer dizer, o enfermeiro, né? Vocês também devem viver essa realidade, assim, digamos, mais impactante, de forma muito extenuante também, não? Uhum. Lá o trabalho, por exemplo, começou primeiro individualmente. Eu, como profissional, o paciente estava consciente, né, já estava melhor, eu ligava do meu celular para a família. Até que chegou um tablet que vai ser usado pelos psicólogos para poder fazer as videochamadas. Então, primeiro foi iniciativa de cada um, quem se dispunha, às vezes ligava, e agora já foi adquirido o tablet para poder fazer isso. Então, assim, o governo, pelo menos, está liberando verba para pelo menos pensar nesse apoio psicológico dos pacientes, né?
que é muito importante, né? Ana, o É Manuel, muito. que é um grande amigo nosso, está sempre prestigiando, ele está fazendo a seguinte pergunta para você, ó. Num cenário onde uma pessoa sem sintoma testa positivo, o melhor a ser feito é testar todos que tiveram contato ou esperar os 7 dias para ver se aparece sintoma? Não, aqui no Brasil, é, coloca-se em isolamento os contatos e só testa se houver sintomas, porque não tem teste para todo mundo. O ideal seria, igual foi feito na Coreia, testar todos os contatos, mas aqui não é nossa realidade. Ô, Mas, Ana, assim, o um Vitinho, né? posicionamento meu, eu acho que deveria entrar em isolamento. Se você sabe que você teve contato, você deveria entrar em isolamento, porque você pode ser assintomático, Um processo de autoconsciência. de autoconsciência. Até assim, só vou falar. Às vezes, acho que a maioria não sabe, eu estou em teletrabalho, porque eu sou asmática. Então já tem quase 2 meses que eu estou aqui em Catalão, quietinha em casa. Então, por isso que eu estou tendo contato com a minha mãe, que eu estou na casa dela e não estou em Brasília, estou trabalhando de longe. Ô, Ana, o Vitinho está aqui dizendo se nesse processo, né, de pressão, se a atividade física ela é importante. Ajuda, que eu continuo fazendo atividade física, eu faço aqui em casa. Então, assim, cada vez que você recebe, por mais que eu esteja longe, cada vez que eu recebo uma mensagem de aconteceu isso com alguém, algum colega meu, ou tivemos tantas perdas nesse dia, tantos óbitos, isso impacta mesmo de longe. Aí você imagina quem está lá dentro na linha de frente, trabalhando diretamente o que é viver aquilo. Então é uma maneira de você, vamos dizer, extravasar. É um momento de você jogar aquela energia ruim para fora, aquela coisa que você passou o dia todo. E mesmo fora dessa pandemia, eu acho que é uma ótima coisa, vamos dizer assim, para a pessoa fazer. Tanto que eu faço, né? Essa pergunta veio do Vitor, personal. Iniciando. Ô, Ana, a gente também conversou sobre o entendimento da população em relação àquele que se contamina, né? A gente teve um caso aqui em Catalão, o primeiro caso, e aí ele foi muito traumático para quem se contaminou, não é? Porque houve uma disseminação de informações, uma perseguição, algo assim que prejudica quem está doente, quem está em volta dele, a família, né? Como você vê também esse processo de não compreensão, né, de não tolerância? Eu acho que a gente está vivendo numa época de não tolerância a tudo, né? A gente está numa época de extremismo. Então, você não pensar no que você pode passar o que o outro está passando, você não se colocar no lugar do outro, a falta de empatia e a falta de ética também, porque ele é um paciente e a gente aprende ética na faculdade, eu acho que deveria aprender ética na escola, porque o que a gente vê são pessoas sem ética, então deveria vir lá do ensino fundamental, pelo menos ter para aprender o que é ética. E Na é verdade, muito deveria, triste. na verdade, me permita te cortar, na verdade, deveria vir da família mesmo, né? Na Sim, verdade, com ética é uma certeza. coisa que é de berço, né? Isso, concordo plenamente, que a ética é uma coisa que é de berço. Então, e aqui em Catalão eu vejo muito os comentários, quero nomes. Gente, isso é muita falta de ética. Como assim? Aí o que você vai fazer com a pessoa? O que você vai fazer com o nome? O que você vai fazer com o nome? Entendeu? É um extremismo muito grande para tudo, não só isso. É um extremismo para tudo que a gente está vivendo. Eu vi uma frase: é muito difícil viver um momento histórico. É verdade. A minha filha disse isso em casa, assim, ela estava dizendo, pai, que cansativo viver um momento histórico, né? É, Eu, como historiador, disse para ela, mais fácil é estudar, né? Então, se a gente é, estuda, na verdade, né? Se a gente se debruça sobre o passado, eu comentava com o sim, secretário na semana passada sobre a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Nós estamos vivendo absolutamente tudo igual, né? O processo político, a intervenção política, a manipulação política, né? E o quanto isso é triste, porque nós, tanto tempo depois, não evoluímos o que deveríamos ter evoluído, né? Ô, Ana, sim. o
o Graciano aqui está dizendo que essa questão do isolamento é algo muito ruim e afeta muito o psicológico do paciente. Comecei com uma conjuntivite e depois tive os sintomas de gripe. A unidade de saúde me colocou em quarentena por... deixa eu ver se ele continuou. Aí ele não continuou. Por 14 dias, e a única coisa que sentia ainda era uma dor de cabeça constante, mesmo depois dos outros sintomas ter acabado. Posso ter tido corona? Ele pergunta. Pode. O melhor era ele testar o IgG. E no laboratório E não vai dar colher. pra, Mas aí colhe de não vai dar sangue, para dar não o faz o resultado para ele aqui rápido. agora, não. Colhe de sangue, não faz o rápido, não. Porque então, depois do sujeito ter, igual ele acabou de narrar, todo esse processo, ele pode depois fazer um exame, porque vai Sim, detectar se ele tem, não é? o IgG. E aí, Ah, se ele for, ele tem uma imunidade por um período, que a gente não sabe qual, mas essa imunidade existe. porque também é desconhecido ainda se a pessoa pode se reinfectar. É porque assim, a questão é que o vírus ele é mutante, como qualquer vírus. Só que o vírus que chegou aqui não é o mesmo vírus que veio da China. Nós, quando teve aquela, assim que chegou, que viu que era o vírus mesmo que estava na Itália, então já viu que de novembro, foi mais ou menos dezembro, né? Novembro, dezembro que surgiu na China. Quando foi fevereiro, já não era o mesmo vírus, então ele muta muito rápido. Então eu não tenho como eu saber qual vai ser o seu período de imunidade, porque eu não sei se o vírus ainda é o mesmo sem fazer o sequenciamento. Ô, Ana, agora saindo um pouquinho do coronavírus, né? Falamos muito sobre o coronavírus, né? Vamos falar de novo da sua realidade como enfermeira de UTI, né? Você falou no começo que não é um lugar que muita gente quer estar, né? E aí você diz, nós não estamos ali para a morte, né? Nós estamos ali para a vida, né? Mas é um trabalho muito difícil, não é? Sim, tem que gostar, porque a gente trabalha com paciente grave. E, assim, tem pacientes que estão internados conscientes, mas tem pacientes que são internados muito graves. Então, você tem, às vezes, um do lado consciente e outro do lado grave, e ele fica vendo a realidade do outro paciente, que também prejudica. Então, você tem que ter todo aquele apoio psicológico. Por exemplo, numa parada de um paciente, eu tenho que ter o cuidado com os outros pacientes, porque isso afeta o psicológico dele. Então, assim, tem toda uma preocupação mesmo durante um episódio de uma parada dentro de uma UTI. E assim, pelos meus 5 anos, eu tenho especialização em UTI, os meus 5 anos dentro de uma UTI, eu vejo que eu tenho mais vidas do que morte. Então, sai mais gente bem de lá do que morre. Então, só que fica aquele pensamento de que, meu pai foi para UTI e morreu, meu avô foi para UTI e morreu. E não é, muita gente sai. Eu posso, tristemente, né? Deixa eu te contar uma coisa que também todo mundo está ouvindo a gente. Eu também tinha essa sensação, assim, porque quando meu pai ficou doente, que ele foi para o hospital, eu tomei a decisão, a médica então não queria, mas eu tomei a decisão de que meu pai fosse para UTI, né? E na UTI ele acabou pegando uma pneumonia, acabou falecendo, e aí eu levei isso para a vida também, né? De que UTI não é um lugar para ninguém ir, né? Que na verdade, acho que é muito senso comum, né? Na verdade, o TI morre, né? Você vai para o TI, aí você morre. Está muito conectado com a morte, né? Não é isso. O lugar que você está mais bem assistido dentro do hospital, eu acho que eu posso dizer que é dentro de uma UTI, porque é onde eu vejo o batimento cardíaco do paciente 24 horas por dia, é onde eu tenho a saturação do paciente 24 horas por dia, é onde eu tenho um aparelho de eletro disponível para eu fazer numa emergência, é onde eu tenho um carrinho de parada na minha frente, então é onde eu posso fazer o melhor pelo paciente o mais rápido possível. No entanto, né, obviamente que há risco lá dentro, né? Essa Sim, questão, por exemplo, da infecção, ela é um risco que existe, né? Mas eu suponho que há também um protocolo de minimizar esse cenário, né? sim, existem vigilâncias que são feitas.
treinamentos. Esses treinamentos não são de agora, esses treinamentos sempre existiram, de paramentação, desparamentação, higiene de mãos. Então, é coisas que sempre existiu. O que mudou foi a questão da desparamentação, porque quando eu estou em contato com um paciente paramentado e eu vou me desparamentar, eu não tenho que ter a preocupação com eu me contaminar. Agora eu tenho que ter essa preocupação. Então, a grande mudança foi essa. Mas a gente sempre teve esses treinamentos, a gente só intensificou. Aham. Ou seja, a carga de trabalho, ela mais que dobrou, né, Ana? Muito mais que dobrou. A responsabilidade é muito grande. A gente teve aqui muita participação, Ana, e teve uma participação da Larissa, deixa eu ver se eu consigo recuperar ela. Ah, que ela disse assim, ó, parabéns, Ana, seu trabalho é muito importante para todos nós, né? Através de você, na verdade, a Obrigada. gente estende essas felicitações para todos os outros profissionais, né? Eu vi que o João estava aqui também seguindo, acompanhando a live também, né? O João que foi meu aluno também, seu amigo, não é? O Então, João eu Paulo, queria que até agora falar que o João Paulo me deu o prazer de ler o fluxo do Nasser Fayad, então foi o único fluxo de Covid que eu tive acesso aqui na cidade. E discutiu, depois dele pronto, a gente conversou sobre o fluxo do Nasser, ele me perguntou por a gente estar na mesma linha, na mesma área. Então, eles estão super preparados, prepararam o quarto andar para paciente. Então, houve uma preparação bem especial do Nasser Fayad em relação a esse tipo de paciente. Os outros hospitais eu não posso falar porque eu não tive o prazer, igual eu tive no Nasser, de ler o fluxo. Então, eu não Mas quem sei assistiu, o que falar. mas quem assistiu a live da semana passada pode tirar suas conclusões, porque o próprio secretário disse que os outros hospitais se negaram a abrir, né, e a participar Uhum, desse processo, né? Ele disse que no caso da Santa Casa não há infraestrutura, e no caso do São Nicolau eles pediram para ser últimos na fila e ressaltou também a uhum, qualidade e o atendimento do Nasser Fayad, né? uhum. Bom saber que é um ex-aluno, né, que está lá à frente, João Paulo, muito, muito competente. Né? Um abraço Sim, diretor pro clínico de lata, de parabéns. e é daqui de Catalão, foi meu aluno lá no Objetivo É, também, sim. né? Ô, Ana, e conta pra gente, já está finalizando, já está bem no finalzinho, né? Conta pra gente, assim, na verdade, assim, uma palavra que você possa deixar para quem está nos assistindo, né? Para quem vai assistir depois, não é? Sobre o momento, sobre a esperança, né? Fica à vontade, Ana. Ó, eu queria pedir para quem puder ficar em casa, porque a única proteção que a gente tem hoje é se isolar, usar máscara e a higiene de mãos. A vacina que a gente tem é essa. Previsão de vacina, a gente não tem como falar. Falam setembro, outubro, mas você sabe que existe um fluxo burocrático que infelizmente, eu não acredito que chegue esse ano no Brasil. Tenho esperanças, mas não acredito. Mas eu acho que você se cuidando, tendo os cuidados, preservando a sua família, tudo vai dar certo. E não acho que nada acontece por acaso. Eu acho que tudo vem para ensinar e trazer algo de bom. Então a gente tem que tirar algo de bom de tudo que acontece na nossa vida. Isso é verdade. Ana, para mim é um prazer imenso poder falar com você. Extremamente feliz, né? Eu fiquei bastante entusiasmado quando a gente começou a trocar. Na verdade, surgiu assim, né? Você veio comentar um pouco sobre as outras entrevistas, né? Sobre esse cenário, né? E aí eu disse, Ana, nós precisamos conversar, né? E a Ana falou assim, mas meu Deus do céu, né? O que eu tenho para falar, não é? E aí, dando um show de conhecimento, de sensibilidade, né? Na Obrigada. verdade, eu tenho que te agradecer, parabenizar a sua mãe, com quem eu trabalhei durante muito tempo, e que é responsável, evidentemente, pela sua educação. Muito obrigado, já vai cair já. Obrigada. Obrigada. Obrigada Um pelo abraço para todo convite. mundo. Eu que agradeço, né? Vamos continuar mantendo contato para a gente continuar comentando o cenário do Brasil e do mundo. Pode deixar. Um abraço na sua mãe. Aliás, 7 segundos. Agradecer também sua mãe, que é tão ativa na caridade, né? Parabéns para sua mãe.